Olá, tudo bem com vocês, meus alunos do primeiro ano? Bom, como as instruções do Estado, a gente vai seguir os PETs, né? E para quem já deu uma olhada no material, a primeira matéria que vem falando, a primeira semana para atividade, é sobre vetores. E vetores, infelizmente, eu não havia dado para vocês ainda. Por quê? Porque vetores, normalmente, a gente dá antes de entrar com as leis de Newton, tá? Então, vou deixar essa videoaula aqui, hoje, a respeito de vetores. Vocês têm o livro de vocês didático também, e vocês têm as aulas, né? Naqueles canais que o Estado está disponibilizando, tá bom? Porque essa primeira semana nós vamos fazer atividade em cima de vetores, ok? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês, né? Então, o nosso assunto hoje é vetores, ok? Bom, deixa eu só crescer aqui tudo. Isso. Bom, o que é uma grandeza física, tá? Quando a gente fala de grandezas físicas, são grandezas que a gente pode estar medindo, tá? E aí nós temos aqui, ó, comprimento, massa. Comprimento normalmente é em metros, massa em quilo, tempo, hora, segundo. Nós já trabalhamos bastante com isso aqui, né? Temperatura em graus Celsius, nós vamos ver lá no segundo ano, tem outras temperaturas também. Força, que é em Newton, velocidade e deslocamento. Deslocamento é a nossa distância, tá? Então, tudo isso, né, quando a gente pega alguma coisa e é capaz de medir ou pesar, né, é chamado de grandezas físicas. Bom, o que é uma grandeza escalar? A grandeza escalar é quando a gente precisa apenas do valor. Por exemplo, temperatura. Se eu falar com você assim, olha, hoje está fazendo 20 graus Celsius. Todo mundo entende. Eu não preciso falar, olha, está fazendo 20 graus Celsius para a direita. Eu não preciso dar essa orientação para essa grandeza de temperatura, né? Então, quando a gente precisa apenas de um valor numérico, que a partir de agora a gente chama de módulo, tá? Então, a gente chama isso de grandeza escalar, tá? Então, é módulo, a palavrinha módulo, a partir de hoje significa valor. Intensidade também é valor, tá? Mas a gente tira essa palavrinha módulo, valor, desculpa, e a gente usa muito, calcule o módulo, calcule a intensidade, ok? Então, a gente usa muito isso. Então, grandeza escalar só precisa de valor. Já uma grandeza vetorial, além do módulo, a gente precisa também da direção e sentido. E também de uma unidade de medida. Por exemplo, eu estou trabalhando com força, tá? Nossa, o Paulo está fazendo força de 20 newtons. 20 é o valor. Newton é a unidade de medida. Só que aí você pode perguntar assim, mas para que lado que ele está fazendo força, né? Bom, o lado que ele está fazendo força, se é para a direita ou para a esquerda, é o que a gente chama de sentido. Direção, a gente chama de horizontal, de horizonte, vertical, para cima ou para baixo, e inclinada, que a gente chama de diagonal, tá bom? Então, quando é uma grandeza vetorial, nós precisamos falar valor, nós precisamos falar direção, sentido. Essa unidade de medida, a gente também fala na grandeza escalar, tá? Mas o mais importante aqui é esses três itens, ok? Então, exemplo aí, velocidade, aceleração, força, tá? Então, são tudo grandezas vetoriais. Então, ó, um exemplo. 10 metros, horizontal para a esquerda.
10 metros é o módulo com a unidade medida, direção horizontal, sentido para a esquerda, tá? Esse aqui, no caso, seria um deslocamento, né? Ele deslocou 10 metros horizontal para a esquerda. Bom, e o que é o tal do vetor, né? Que é o que mais vai nos orientar agora. Vetor é um segmento de reta, ou seja, é um risco. Só que ele é acompanhado de uma setinha, porque ele vai estar apontando para algum lado, né? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, o vetor é um segmento reto, tá? E orientado. Então, tá aí, ó, uma setinha. O tamanho da seta, quando a gente medir na régua, é chamado de valor, né? É o nosso módulo. A setinha indica o sentido. No meu caso aqui, ó, o sentido é para a direita, tá? E a direção da reta ou suporte ao eixo. Essa direção é esse corpo aqui, ó. Então, ela está deitada, então é na horizontal. Se tivesse em pé, seria vertical. Isso é chamado de direção, tá? Bom, representação de uma grandeza vetorial. Então, vamos lá. Tá aí, ó. Essas setinhas que vem com uma letra e em cima da letra tem uma setinha pequenininha, sempre na horizontal para a direita. Essa setinha pequenininha aqui. Essa setinha pequenininha em cima da letra significa que essa letra V é um vetor. O F é um vetor. Por que eu sei que é um vetor? Porque tem essa setinha pequenininha em cima. Deslocamento, ou D, né? Por que eu sei que isso aqui é um vetor? Porque tem uma setinha em cima indicando que é um vetor, ok? Agora, se eu perguntasse assim, esse V pode ser de velocidade, né? Então, olha, tá vendo que a setinha está inclinada? Então, isso aqui a gente chama direção diagonal. Essa é horizontal e essa, de novo, diagonal. Eu só sei que é vetor porque tem uma setinha em cima da letra. Agora, a direção e o sentido do vetor, a gente olha a setinha grande, ok? Ô, Jussara, se não tivesse essa setinha aqui em cima, se não tivesse a setinha em cima, seria apenas medir o tamanho da seta grande e me falar, olha, esse F aqui, como não é um vetor, é uma grandeza escalar, ela mede tantos centímetros. Pronto. Você não ia me falar a direção e sentido dela. Como tem a setinha em cima, você tem que falar para mim, né? É uma grandeza vetorial. Então, você tem que falar, olha, ela mede 4 centímetros, direção horizontal, sentido para a direita. Então, tem que responder os 3 quando é vetor, ok? Bom, seguindo aí, comparação entre vetores, tá? Vetores iguais. Para ser igual, um vetor tem que ter os 3 itens iguais. Quais são os 3 itens? Módulo, direção e sentido, tá? Tem que ter os 3. Então, aqui, ó, tá vendo? Os 2 vetores, por que eu sei que é vetor? Porque em cima da letra tem uma setinha, ó. Em cima da letra tem uma setinha. Então, eu tenho 2 vetores aqui, com o mesmo tamanho, na mesma direção e no mesmo sentido. Então, esses 2 vetores, desculpa, são iguais, tá? Bom, mesmo modo, mesma direção e sentido, tá vendo? Então, o vetor A é igual ao vetor B. Comparação entre vetores de novo. Vetores opostos. O que quer dizer vetores opostos? O A e o B, eles têm o mesmo tamanho, então eles têm o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Agora, olha o vetor C. Ele tem o mesmo módulo, mesma direção, é na horizontal, porém sentido oposto. Ele está indicando para o outro lado. Então, quando fala
vetores opostos, quer dizer que o sentido é o contrário, tá? Bom, seguindo aí, por favor, tá? O vetor A é igual ao vetor B. Tá vendo que tem... Ah, faltou essa setinha aqui, deveria ficar em cima aqui do C, tá? Ficou errado esse slide aqui. Essa setinha aqui também tem duas setinhas em cima do B. Uma setinha aqui é do C, do vetor C, né? Tá vendo que o C, ele é acompanhado com um sinal negativo? Toda vez que vetores têm lados opostos, né? Ó, esse aqui aponta para a direita, esse aponta para a esquerda, tá? Então, quando eu coloco menos na frente de um vetor, significa que ele está apontando para o outro lado, ok? Então, o vetor C, aí agora a setinha está aqui, tá vendo? Essa setinha deveria estar aqui em cima. O vetor C é oposto aos vetores A e B. Por isso que ele vem com sinal negativo, ok? Bom, soma de vetores. É esse daí que a gente vai fazer mais exercício nessa primeira semana, tá? Através da soma de vetores, né, vetorial, encontramos o vetor resultante. Quando a gente faz uma soma de matemática, 2 mais 3. O 5 é o resultado resultante. Então, a mesma coisa. Quando eu somar dois vetores, o 2 mais o 3, o 5 é o meu vetor resultante, tá? Então, quando a gente fala vetor resultante, é isso. Bom, seria como se todos os vetores envolvidos na soma fossem substituídos por um. É o resultado final. E este tivesse o mesmo efeito. Regra do polígono. Nós temos duas regras para fazer a soma de vetores, tá? Então, nós temos a regra do polígono, que consiste em... é utilizada na adição de qualquer quantidade de vetores. Então, se eu tiver 10 vetores, eu vou usar a regra do polígono. Se eu tiver 2 vetores, eu vou usar a regra do polígono, tá? O que é essa regra do polígono? Eu te dei 3 vetores aqui. Esse primeiro vetor eu chamei de Rafa, tem uma setinha pequenininha em cima, então eu sei que é vetor. Marcelo, tem a setinha em cima, então eu sei que é vetor. E Sônia, que tem a setinha em cima, e eu sei que é o vetor. Poderia ser RMS, tá? Sem problema. Quero que você some para mim esses 3 vetores. Como que eu vou fazer a soma dos 3 vetores, então, tá? Bom, para isso devemos posicionar cada vetor junto ao outro, de forma que a extremidade de um coloque-se junto à origem do outro. E o vetor soma, ou também chamado de vetor resultante, será o vetor que une a origem do primeiro com a extremidade do último, formando assim um polígono. Então, vamos trocar isso em miúdos, tá? Vamos fazer a soma. Então, eu peguei lá o vetor do Marcelo, Sônia, esses dois aqui. Então, o que a gente faz? A gente pega um vetor no final. Deixa eu colocar aqui a Rafa. Isso. O que a gente faz aqui, ó? Eu pego um vetor. No final do vetor, que é essa setinha azul, eu vou encaixar o outro vetor. No final do segundo vetor, eu vou encaixar o terceiro vetor. Ok? Ô, Jussara, eu poderia ter colocado a Rafa primeiro, depois o Marcelo. Pode colocar, não tem problema, tá? Normalmente a gente faz isso mesmo. Pega o primeiro vetor, encaixa o segundo, depois encaixa o terceiro, sem problema, tá? Aí, então, ó, regra do polígono. No final do primeiro, eu encaixo, né? Eu colo aqui o segundo. No final do segundo, eu colo o terceiro. Como que eu vou traçar a minha resultante aqui agora, tá? Então, a minha resultante, ó, aí, a minha resultante, né? Ela é do início do primeiro vetor, onde eu comecei a fazer meu desenho, até o final do último vetor. Tem aluno que coloca só um traço e esquece dessa seta aqui. Não pode.
Você tem que responder para mim em cima desse vetor resultante. Então, eu preciso da setinha, que eu preciso saber para que lado que ele está apontando. Você faz um traço reto aqui, sem seta, para que lado que esse traço está apontando? Tá? Então, ó, do início do primeiro vetor até a ponta do último vetor. Esse é o meu vetor resultante. Normalmente, a gente coloca R como vetor resultante, tá? Então, o que vocês vão responder para mim? Você vai medir na régua para mim o tamanho que deu aqui, seria o módulo dele. Direção está inclinando, então a direção é diagonal. Sentido para baixo, à direita, tá? Então, quando é diagonal, a gente responde os dois. Quando é assim, ó, horizontal, a gente responde só para a direita, só para baixo. Quando é diagonal, a gente responde para baixo, à direita, ok? Bom, dando sequência aí, fazendo a soma através da regra do polígono, tá? Uma outra, a regra agora, desculpa, é o paralelogramo, é uma outra maneira de somar vetores. Como que é essa regra do paralelogramo? Eu pego um vetor, no início de um vetor, eu junto outro vetor, início com início, ó, juntei o B. Tá vendo que entre o A e o B forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, quando esse ângulo for 90 graus entre dois vetores, a gente chama isso de vetores perpendiculares. Perpendiculares são vetores que formam um ângulo de 90 graus. Os exercícios não vai estar falando que formam um ângulo de 90 graus. Você é que tem que interpretar que a palavra perpendicular significa ângulo de 90 graus. Vocês vão usar isso muito na vida de vocês, tá? Acadêmica, né? Bom, como que eu faço isso? Eu pego esse vetor B e faço em frente a ele uma linha pontilhada do mesmo tamanho, ó. Pego o vetor A, faço em frente a ele uma linha pontilhada do mesmo tamanho. Aí eu fechei a figura. Como que eu desenho o vetor resultante nesse caso? Início com início. Então, eu vou começar a fazer o vetor resultante no início dos dois vetores. Então, vai do início até onde as duas linhas pontilhadas se encontrarem. Aí eu faço a setinha. Então, nesse caso aqui, ó, o vetor resultante, vou medir o tamanho dele, né? Como que eu faço para calcular este tamanho? Quando for assim, ângulo de 90 graus, nós vamos usar a regra teorema de Pitágoras, desculpa, tá? Fugiu a palavra aqui. Teorema de Pitágoras que a gente vai fazer, tá? A gente vai elevar todo mundo aqui ao quadrado. Vou pegar a fórmula para vocês, tá? Então, aqui eu não somo o A com o B normal, não, tá? Quando for 90 graus, a gente faz de forma diferente, tá? Então, nós vamos calcular este vetor e a direção está inclinada, então diagonal. Qual o sentido? Está apontando para cima, à direita, ok? Bom, aí, a fórmula, quando for perpendicular aos vetores, é essa aqui. Inclusive, no PET de vocês, esse ao quadrado aqui ficou digitado embaixo, subscrito. Então, ficou errado, tá? Então, a maneira correta é essa daqui. Então, você vai pegar essa resultante que você quer achar o tamanho dela, elevar ao quadrado, que é igual, você vai pegar o tamanho do A, que vai estar falando no exercício, tá? Eleva ao quadrado mais o B ao quadrado, ok? Então, teorema de Pitágoras, quando for ângulos que formam 90 graus entre si, que a gente chama perpendiculares, ok? Regra do paralelogramo em casos particulares. Não vamos trabalhar por enquanto muito isso aqui não, tá? Aqui, ó, primeiro caso, quando o ângulo for zero, né? Então, vai fazer só a soma normal de vetores. Quando for 180 graus, normalmente a gente nem trabalha muito isso, é só a gente fazer um menos o outro, porque aí 180 graus, né?
o vetor vai estar apontando para o outro lado, por isso que é menos, tá? E o ângulo de 90 graus, que é esse que eu acabei de fazer, né? Soma ao quadrado é igual ao vetor A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Então, foca nesse aqui, nesse terceiro caso, que é o nosso, ok? Subtração de vetores. Bom, considerando os dois vetores, então, peguei dois vetores. Subtrair vetores. Tá vendo que aqui tá menos D? Toda vez que tem um sinal menos antes de um vetor, quer dizer que você vai ter que mudar o sentido desse vetor, tá? Bom, como mudando o sentido desse vetor? Toda vez que tiver aquele menos na frente de um vetor, nós vamos mudar o sentido. Se o vetor está apontando para a direita, a gente vai fazer ele apontando para a esquerda. E faz a soma normal, tá? Mas, dentro do PET, a subtração de vetores não está sendo exigida, tá? Então, mais é soma de vetores. Bom, espero que com essa videoaula, com o livro didático de vocês, mais as aulas que está possibilitando, né, que vocês estarem assistindo, vocês consigam fazer as atividades. Estou mandando no grupo, tá? As orientações, como que vai proceder as nossas aulas de física, tá? Um grande abraço a todos vocês. Espero estar presencialmente com vocês daqui a uns dias, tá bom? Tchau para vocês. Uma boa aula, bons estudos, ok?